Capítulo 8. As crianças dos Baskerville são testadas 2 vezes por ano, nas avaliações intermediária e final, até os 15 anos de idade. Para me livrar do estigma de ser uma família de berserkers, tenho tendência a dificultar as aulas habituais de artes liberais. Em primeiro lugar, a razão pela qual são chamados de família berserker é por causa do teste prático que é tão difícil que seja assassino. Não era algo pelo qual as crianças que tinham acabado de completar 8 ou 9 anos deveriam passar. Os filhos dos Baskervilles recebem uma educação rigorosa. A partir do ponto de poder andar sobre 2 pés, para cultivar a força física básica, é feito correr continuamente em um amplo ginásio e ladeiras íngremes. Você não pode nem se deitar fora do horário designado. Os cavaleiros guardiões tornam-se instrutores e os aperfeiçoam como loucos. Durante os intervalos, eles brincam com uma faca de borracha e, quando dormem, muitas vezes fica ao lado de cadáveres de grandes monstros ou pequenos monstros, para acostumá-los à aparência horrível de suas presas e à sua ferocidade selvagem. E a partir dos 8 anos começa o verdadeiro treino. As refeições mudaram. No caldo feito com ossos de frango fervidos, vários tipos de peixes, cheios de carne, são batidos e fervidos até virarem mingau. Em seguida, coloque um intestino duro e ferva novamente para retirar o último pedaço de gordura. O haggis, que é uma refeição normal, é consumido nesta fase. Aqui é salgado para armazenamento e, depois de muito tempo, é seco e fica pronto o charque endurecido, que é o alimento em conserva que os filhos da família Baskerville sempre carregam consigo. Hoje, crianças de 8 ou 9 anos dos Baskervilles eram enviadas para as montanhas fora da mansão com sacos desse charque. Montanha Le Rouge. Esta é uma área alpina com um ambiente hostil onde apenas alguns monstros cruéis podem viver. Os jovens cães dos Baskerville são jogados aqui e têm que sobreviver por cerca de 1 mês. Claro, eles vivem apenas dentro da área restrita, e nos limites da área restrita, os cavaleiros guardiões da família, chamados de cães de caça, estão lá para manter os perigos controlados. As tarefas das crianças abandonadas em um ambiente desconhecido são as seguintes: sobrevivência, se possível, cace monstros grandes e fortes. A tarefa original era simplesmente sobreviver, mas o atual proprietário, Hugo Les Baskervilles, disse que esta tarefa era demasiado fácil e acrescentou outra tarefa. Às vezes, entre os filhos da família Baskerville, havia aqueles que se trancavam em cavernas ou túneis seguros e sobreviviam comendo apenas carne seca. Uma criança que lutou bravamente contra monstros e sobreviveu não deveria receber a mesma avaliação que uma criança que ficou em um buraco como um covarde e só comeu comida. Essa foi a ideia do Hugo. Se você conseguiu salvar sua vida, 10 pontos. Se você conseguiu salvar sua vida sem ficar aleijado, 30 pontos. Menos 50 pontos se você deixar cair outras crianças e sobreviver. Menos 70 pontos se você pegar um monstro e sobreviver. Menos 90 pontos se você conseguiu salvar sua vida sem ficar aleijado, apesar de deixar cair outras crianças ou sobreviver capturando monstros. Não há 100 pontos. Um espadachim morre no momento em que se torna vaidoso. Essas foram as instruções de Hugo. Claro, se você morrer em qualquer situação, você ganha 0 pontos. De todas as mortes, morrer como um cachorro é uma vergonha por si só. Vikir, de 8 anos, chegou aqui hoje em Le Rouge Mountain. Ao sair do vagão, você pode ver pilhas de sujeira avermelhada. Formigas pretas enxameavam no monte ressecado. Um vento seco sopra através das velhas árvores queimadas. Tudo o que vejo é um tom vermelho escuro. Os cavaleiros guardiões falaram. Você recebeu distintivos. Assim que vocês saírem deste lugar, vocês poderão roubar os distintivos uns dos outros. Se você roubar o distintivo da outra pessoa, você ganha pontos extras. Mesmo se você caçar monstros, pontos de bônus serão dados. No entanto, os pontos serão deduzidos se você for mortalmente ferido. Em caso de morte, todos os pontos são perdidos. Bom, na hora da morte o placar já não é problema. Não recomendamos sair da área restrita. Você só deve se mover dentro do espaço que patrulhamos nos últimos dias. Isso ocorre porque ainda existem muitas áreas desconhecidas na montanha Le Rouge. Os cavaleiros guardiões explicaram outras regras complexas.
Mas para Vikir, é apenas irritante e irritante. Faz tempo que não te vejo. Ele também esteve frequentemente na montanha Le Rouge. Como estudante na infância e como instrutor na velhice, era um lugar que ele visitava com frequência, as montanhas Le Rouge. Era um lugar estranho e assustador quando ele era estudante, mas quando ele veio como instrutor, tornou-se um lugar ainda mais assustador e desconhecido. Porque ele teve que procurar fora de sua zona de conforto. A área onde sobrevivem os filhos da família Baskerville parece mais um berço aconchegante. O verdadeiro perigo é a área fora da fronteira guardada pelos instrutores dos Cavaleiros Guardiões. Zona proibida. Fora da cordilheira chamada Berço, e além de algumas cadeias de montanhas, monstros poderosos e bárbaros enxameiam. Desde que os Baskervilles declararam este lugar como seu território, eles têm sido pioneiros no inimigo e além das montanhas. Foi também porque houve uma ordem do imperador. A expansão do território da família Baskerville foi a expansão do território do império, e para isso foram garantidos diversos benefícios fiscais e autonomia das instalações militares. Antes de sua regressão, Vikir também passou muito tempo aqui nas montanhas Le Rouge, passando por seus dias como examinando, seus dias como instrutor e seus dias como cão de caça. Então o ambiente aqui era muito familiar. Sem mencionar que não estava na zona descoberta além do cume, nem no berço. Mas a maioria das crianças parece sentir falta de familiaridade e medo no ambiente que vê pela primeira vez. As falésias de terra seca e em ruínas, o vento pungente que sopra da floresta queimada, as cinzas secas, os olhares descobertos e os gritos que podem ser sentidos de algum lugar. Esta é a primeira vez que estou com um tempo tão ruim. Tornou-se mais árido do que quando cheguei no ano passado. Você quer que eu fique aqui por um mês? Crianças de 8 anos choram. As crianças de 9 anos fingiam indiferença, mas suas expressões não são boas, talvez por causa das lembranças ruínas do ano passado. Na verdade, este teste é uma batalha entre crianças de 8 anos que querem ficar com o distintivo e crianças de 9 anos que querem roubá-lo. Para as crianças de hoje com 8 anos, que farão 9 anos no ano que vem, essa experiência será muito importante. E nessa situação, Vikir, de 8 anos, fica parado, aguardando uma campainha sinalizando o início do exame. Perto dali crianças de 9 anos em busca do distintivo de Vikir riam sinistramente. É ele? Ele deu um mergulho de 7 minutos no rio Estige. Isso faz sentido? Bem, há rumores de que ele estrangulou 2 cobras venenosas enquanto estava no berço. Você diz que aquele é o cara com a pontuação perfeita? Vamos ver se ele consegue sair bem. Um zumbido ao redor. Mas há uma coisa estranha. As 3 crianças de 9 anos mais fortes e ferozes da classe, Ivero, Mivero e Lovero, estão de alguma forma em silêncio. As outras crianças de 9 anos apenas inclinaram a cabeça, pois estavam sempre ansiosas para dar uma lição a Vikir. Logo, algumas das crianças que estavam percebendo se adiantaram e começaram a brigar com Vikir. Seu bastardo atrevido. Assim que a avaliação prática começar, você baterá em você até a morte. Um cara que não é tão bom fica presunçoso. Você vai se sentir um inferno aqui no próximo mês. Então Vikir finalmente respondeu. Eu não acho que sou ótimo. A humildade inesperada fazendo com que crianças de 9 anos pareçam confusas. Porém, as palavras de Vikir logo fizeram os rostos dos rapazes franzirem a testa. Vocês são muito fracos. Depois disso, novos palavrões surgiram e ficaram presos. Você, eu sou o melhor aqui. Venha para o lugar onde está a velha árvore mais tarde à noite, seu filho da puta. Saia do caminho. Eu vou vencer aquele bastardo. Mesmo que ele morra, não vou parar. Os filhos dos Baskerville são facilmente atraídos até mesmo por provocações de baixo nível. Filhos de um dia que nem tinham visto a morte mostravam suas presas que ainda não eram maduros. Como um cachorro velho que passou por todas as batalhas mortais, ele nem nasceu. Certo então. Pavlov van Baskerville, um cavaleiro guardião e instrutor encarregado do Red Owl, tocou a campainha. A prova prática já começou.
Era adstringente e amargo o suficiente para formigar toda a sua língua. Vikir cuspiu as ervilhas e assentiu satisfeito. Belrimor acenou com a cabeça. Você realmente gosta de chocolate. De qualquer forma, Hugo disse a Vikir para dar a ele tanta comida quanto ele quisesse, então não haveria problema mesmo que ele pegasse todos esses grãos de cacau. Porém, esse único grão de cacau é a quantidade que pode produzir 10.000 litros de chocolate. Belrimor admirava a ganância e a sabedoria do menino de 8 anos. Talvez Vikir se delecie com seu chocolate favorito pelo resto da vida. Jovem mestre. Devo processar isso e levar para o seu quarto? No entanto, Vikir deu uma resposta que fez todos se perguntarem. Não é necessário processamento. Isto é suficiente. Aparentemente, ele não queria isso para comer. Uma sombra escura de Vikir é lançada na frente dos trigêmeos que tremem enquanto seguram seus ferimentos. Uma adaga jogada no meio dos trigêmeos. Mas ninguém tinha ideia de como descobrir. Instintivamente, todo mundo sabe. Se você pegar esse, você será espancado ainda mais severamente. Os trigêmeos estão de joelhos no chão, sem conseguir sequer levantar a cabeça, pingando sangue, lágrimas, saliva e suor frio. Todos os três estavam com as virilhas molhadas, então parecia que haviam perdido a urina. Naquela hora, Vikir disse: há apenas um irmão mais velho que pode sair vivo desta sala. As expressões dos trigêmeos que encontraram uma corda mudam rapidamente. Quem? 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 A resposta de Vikir para isso foi simples. Cabe aos irmãos decidir. Ao mesmo tempo, o olhar do trigêmeo de repente se concentrou na adaga no centro. Ótimo!